Seja bem-vindo, viajante. Você está ouvindo o podcast Guia do Viajante Psicodélico. Eu sou Kael Leor e estou aqui para caminhar contigo por essas trilhas internas, onde o silêncio revela mais do que 1000 palavras. E eu sou Helena Lumens, caminhante entre mundos, ouvinte da alma. Estamos aqui para te acompanhar nessa travessia, não como guias no topo da montanha, mas como companheiros de jornada. Sabe, Helena, esses dias eu estava lembrando de uma visão que tive há um bom tempo. Era algo estranho, uma figura meio distorcida, sem forma definida. E o primeiro impulso foi esse, abrir os olhos, me desvincular daquilo. Nossa, Kael, eu te entendo tanto. Já me aconteceu também. Às vezes vem uma imagem tão carregada, tão fora da curva, que parece que a gente vai enlouquecer se continuar olhando. É automático, né? Tipo, não quero ver isso agora. E é aí que começa o dilema, né? Porque a gente busca a verdade, mas quando ela vem vestida de sombra, a gente corre. E hoje, olhando para trás, eu percebo que aquela visão, ela não estava contra mim. Ela só queria ser vista. Sim, e o mais curioso é que ninguém fala muito sobre isso. Todo mundo quer falar das visões lindas, coloridas, das geometrias, dos seres de luz. Mas e quando o que aparece é desconfortável, denso? Aí parece que tem algo errado com a gente, quando na verdade talvez seja só um pedaço esquecido da nossa alma pedindo atenção. Por isso que hoje, nesse episódio, a gente quis abrir esse tema, o medo das visões. Não só aquelas que surgem com a ayahuasca ou outras medicinas, mas qualquer imagem interna que te desafia, que te convida a ficar, mesmo quando tudo em você quer fugir. E para começar esse papo, a gente vai ler um trechinho de um e-mail que recebemos da Lu, uma ouvinte que nos escreveu com muita coragem e vulnerabilidade. O que ela trouxe, eu tenho certeza, vai tocar fundo em quem está ouvindo agora. Bom, vou ler aqui um pedacinho do que a Lu escreveu pra gente. Abre aspas. Às vezes, sinto muito medo durante as vivências porque aparecem imagens perturbadoras. Aí acabo abrindo os olhos para não ver mais aquilo. E quando volto para a vivência, parece que não é mais a mesma coisa. Nossa, Lu. Só de ler isso já dá para sentir o peso e a sinceridade das suas palavras. Tem algo aí que muita gente vive, mas quase ninguém fala. Porque tem uma solidão que nasce quando a gente acha que só eu sinto isso. Mas a verdade é que essa angústia diante das visões difíceis é muito mais comum do que parece. E você teve coragem de colocar isso em palavras. E olha que curioso, né? A gente se prepara todo para a vivência, busca o silêncio, ajeita o espaço, toma a medicina com respeito. Mas quando ela começa a mostrar algo que desafia a nossa ideia de belo ou espiritual, o impulso é fechar os olhos, literalmente. E quem nunca, né? A gente até tenta se convencer de que aquilo é só imaginação ou que a visão está estragando a experiência. Mas talvez ela seja o próprio chamado. Talvez o que perturba esteja ali porque precisa ser olhado de um outro jeito. Lu, tua partilha é preciosa. Porque ela nos lembra que nem toda visão vem para agradar. Algumas vêm para revelar. E isso, muitas vezes, assusta. Helena, ouvindo a Lu falar, eu fiquei com aquela sensação que você já me contou uma vez, de que tem visões que não são só visões. São como portais de entrada para um tipo de aprendizado que a mente não entende de cara. A gente costuma chamar de peia, né? Sim, peia. Processo espiritual intenso de aprendizado. E é intenso mesmo, Kael, porque não vem pela superfície. É como se a medicina dissesse, agora não é mais hora de observar, é hora de atravessar. É diferente de uma experiência só bonita ou contemplativa. Na peia, às vezes o corpo trava, o tempo distorce, as emoções explodem. Ou então, tudo fica tão silencioso que assusta. Parece que o chão some e a gente fica frente a frente com algo que sempre evitou. E isso pode acontecer por vários motivos.
Às vezes tem uma dor antiga que está pronta para sair. Às vezes tem uma ideia sobre nós mesmos que está se quebrando, ou um apego que não faz mais sentido continuar. Mas o corpo, coitado, nem sempre entende. E aí vem a tremedeira, o enjoo, o medo, a confusão. Ou aquela sensação de que tô morrendo, mas é só o velho eu se despedaçando. O eu que controlava tudo, que sabia de tudo, que queria um ritual do jeitinho certo. E aí, quando ele desaba, a alma respira. É isso. Por mais que doa, por mais que pareça um colapso, a peia nunca é punição. Ela é purificação. Ela não nos castiga, ela nos esvazia para que algo novo possa nascer. E é por isso que a gente quis trazer esse tema com tanta delicadeza. Porque a Lu, sem saber, tocou num dos pontos mais sagrados da jornada com a medicina. Aquele lugar onde a visão assusta, mas também cura. Caio, sabe o que eu percebo? No processo, o maior desafio nem sempre é o que aparece. É o que a gente faz com aquilo. Porque o impulso de fugir é muito real. Muito? E às vezes a fuga é sutil, né? Abrir os olhos, mudar de posição, pedir ajuda antes mesmo de tentar respirar. Ou até fugir por dentro, criar uma história na cabeça para tentar controlar o que está sentindo. Total. E olha, não é errado fugir. A gente foge porque é humano, porque dói, porque é desconhecido. Mas tem um momento em que se a gente respira e fica, algo muda. Sim, porque quando você não foge, a visão começa a se transformar. O que antes parecia um monstro, talvez vire uma criança assustada. O que parecia o fim, talvez fosse só um nascimento em forma de colapso. E ficar nesse contexto não é resistir, não é lutar contra o processo. É o contrário. É se entregar. É soltar o controle, o medo, o porquê disso está acontecendo. É dizer, ok, eu tô aqui, mesmo com medo, mesmo sem entender. E às vezes, Helena, o que cura não é a visão em si, é a postura diante dela, é a rendição. Porque ali, naquele ponto em que a gente para de lutar, a medicina consegue trabalhar. Exato. E eu lembro de uma vez em que tudo em mim gritava para sair correndo. Mas eu fiquei. Não porque eu era forte, mas porque algo em mim sabia que se eu fugisse, aquele ciclo ia se repetir. E eu não queria mais viver com aquilo escondido. E foi aí que nasceu uma parte nova tua, né? Foi, Caio. Nasceu no meio do caos, no escuro. E até hoje, quando sinto que algo tá me puxando de volta para dentro, eu lembro. Às vezes, o que parece o fim é só a alma dizendo que já é hora de mudar de pele. Brincadeiras à parte, adorei que você me chamou de Kyle, com esse sotaque místico aí. Ficou engraçado demais. É que no calor da emoção eu me empolguei, ué. Mas olha, combina contigo, viu? Kael, aquele que cai, levanta e vê. Nossa, agora gostei de verdade. Aquele que cai, levanta e vê. Vou adotar isso. Mas falando sério, eu tava aqui pensando que seria bom a gente trazer algo mais prático, né? Porque nem todo mundo tá numa vivência de medicina agora. Mas as fugas estão aí, todo dia. Total. E às vezes elas passam batido. Tipo, abriu o celular no meio de uma conversa difícil, mudou de assunto quando o silêncio chegou, ou saiu pra lavar a louça só pra não ter que sentir. Então, bora fazer um exercício agora, eu e você? Bora? Beleza. Seguinte, eu vou falar uma frase que costuma disparar uma fuga interna. E aí você me responde, sem fugir, só sentindo e ficando. Tá bom, tô pronta. Vai. Helena, eu tô decepcionado com você. Oi, dói. Mas eu fico, não fujo. Posso não entender agora, mas eu fico. É isso, ficar, mesmo sem saber o que fazer com aquilo. Só não cortar, não racionalizar, não correr.
Agora é minha vez. Posso? Manda. Kael, você não é tão bom quanto acha que é. Vixe, essa pega. Mas eu fico. Tem um lugar aqui dentro que já ouvi isso antes. E talvez agora seja a hora de escutar com mais presença. Pronto. Essa é a prática. Simples, mas poderosa. E pode ser feita em silêncio, sozinho ou até com um amigo de confiança. Só não precisa ser no meio do bar, né? A não ser que o bar seja interno, porque tem gente que vive fugindo até dentro do próprio corpo. E o primeiro passo é reconhecer: eu tô escapando agora. E respirar. Só isso. Sabe, Helena, depois desse papo todo, eu fico com a sensação de que a gente só tá começando a aprender a ver de verdade. Ver sem fugir. Ver sem precisar entender. Só estar ali, presente. E é bonito quando a gente pode abrir esse espaço aqui. Não só para falar, mas para ouvir também. A Lu escreveu pra gente com o coração aberto. E essa semana a gente também recebeu um e-mail do Bruno contando sobre uma visão que o deixou em silêncio por dias. É isso que alimenta esse círculo. Então, se você está ouvindo e também já viveu algo que ninguém entendeu, escreve pra gente. A tua vivência pode tocar alguém que nem você imagina. Nosso e-mail é guiadoviajantepsicodélico@gmail.com. Pode mandar pergunta, história, dúvida, poesia. A gente lê tudo com carinho. E se quiser continuar viajando com a gente, segue o podcast no Spotify e no YouTube. A cada episódio, a gente acende uma nova fogueira. E para fechar, tem uma passagem de um curso em milagres que sempre me acompanha, principalmente depois das visões mais intensas. Ele diz assim: o mundo que vemos nada mais é do que um sonho. Mas quando aprendemos a sonhar com amor, o despertar se torna leve. Talvez a gente esteja mesmo só aprendendo a sonhar diferente, até que o coração esteja pronto para acordar. Eu sou Helena Lumens. E eu sou o Kael Leor. Nos vemos na próxima jornada.